Glória a Deus. Bom, eu não sei se você já ouviu um pouquinho do meu testemunho, não vou contar nessa noite, mas só uma palhinha, né? Eu tive um encontro com Jesus, eu tinha 17 anos de idade. Eu não sei quantos anos você tinha quando você teve o teu primeiro encontro com Jesus, onde você descobriu o Senhor, você se aproximou dele. Eu tinha 17 anos. Eu estava na janela do prédio onde eu morava e tinha uma igreja próximo à minha casa e eu enxergava aquelas pessoas jogando bola. E um dia eu tomei a iniciativa e fui até a igreja. Eu fui até a igreja por causa do futebol, é certo, mas quem foi? Fui eu. Eu que fui na igreja. Eu fui por uma iniciativa de algo que, é claro, pensando muito bem hoje, faz muito sentido. Eu não fui por causa do futebol, porque futebol eu tinha em outros lugares, eu tinha meus grupos de jogar futebol, enfim, eu sempre gostei de praticar esportes coletivos, eu tinha a minha turma, as minhas turmas, eu não fui lá por causa do futebol, mas eu encontrei um jeito, pensando bem, de me apresentar na igreja, de chegar perto de um povo que eu vi que tinha algo que parecia ser diferente, mas eu tinha 17 anos de idade. Agora, pensando nessa minha história, eu, com mais ou menos 10 anos de idade, comecei a ter o interesse pelo Senhor. 10 anos de idade. Eu lembro, por causa das mudanças que eu fiz, e eu não sei se você tem algumas lembranças assim, por causa de mudanças, lugares que você morou, às vezes fica mais fácil, né, a gente identificar. Então, eu lembro que eu tinha mais ou menos 10 anos de idade, por esses movimentos que a minha família fez. Eu procurava o Senhor com 10 anos de idade. Eu, também por iniciativa, eu comecei a fazer alguns movimentos. Pensa, 10 anos de idade. Quem tem 10 anos de idade no nosso meio hoje? O Richard? Não, tá lá. O Richard. Então, no S-Kids, 10 aninhos de idade. Eu não sei se você lembra o que você fazia com 10 anos de idade, o que passava na tua cabeça. Na minha cabeça passava, é claro, todas as coisas que passam num menino de 10 anos de idade. Mas eu comecei a ir sozinho na missa. Eu ia na missa, era longe, não era pertinho de casa não. Era uma cidade chamada Londrina, e ali, da onde eu morava até essa catedral, eu andava talvez uns 15, 20 minutos, talvez até mais. 10 anos de idade, 10 anos, 11 anos, eu ia naquele lugar. Quem conhece meu testemunho sabe que foi curta a minha história ali, porque eu tentei ser coroinha e fui mandado embora. Só porque eu desmaiei no meio da missa. Mas eu procurava o Senhor. E com essa palavra que Deus começou a colocar no meu coração essa semana, eu comecei a me lembrar disso, de alguns episódios, com 10 anos, 12 anos, 13, 14 anos. E eu fui até a igreja com 17, dos 10 aos 17 eu estava procurando o Senhor. E eu comecei a ficar um pouco inconformado com isso. É claro, olhando para a história da minha família, dos meus amigos, eu não tinha nenhum relacionamento com pessoas que a gente pode classificá-las como alguém que tem uma autoridade espiritual. Autoridade espiritual para falar de Jesus para mim. O que seria a autoridade quando nós colocamos nesse nível de alguém que pode falar de Jesus para uma pessoa? É alguém que fala com muita convicção? É alguém que de repente tem um bom discurso, alguém que tem uma persuasão, alguém que conhece muito a palavra para poder levar Jesus com autoridade para alguém que está procurando? Quando nós falamos de autoridade, nós temos dois conceitos que fazem parte dessa palavra. O marketing diz isso. Para você ter autoridade, para repartir algo, em primeiro lugar, aquilo precisa ser uma prática, uma verdade, não uma teoria na tua vida. Isso é alguém que tem autoridade para falar sobre qualquer coisa. Você já experimentou aquilo. Você não tem aquilo como um discurso vago, você tem autoridade por quê? Porque aquilo é vida em você, você acredita de fato naquilo que você está falando, ou talvez aquilo que você está vendendo, isso é ter autoridade. Em segundo lugar, alguém que tem autoridade para repartir qualquer conteúdo, é alguém que
é reconhecido por aquilo que ele também fala. Para nós, é alguém que tem testemunho. Alguém que tem um testemunho da mensagem que está dividindo. Eu estou falando de Jesus para alguém, mas Jesus é encontrado na minha vida. Aquilo é real para mim. Não é teoria, não é uma história que eu estou replicando ou falando, porque muitos estão, mas aquilo é vivo dentro de mim, e as pessoas que fazem parte, então, dessa minha audiência, elas reconhecem isso em mim, elas sabem que isso é verdade. É o meu testemunho, é aquilo que realmente faz sentido para mim. Agora, eu fiquei 7 anos esperando alguém com autoridade para falar de Jesus para mim. E talvez você pense assim, 17 anos é uma idade maravilhosa para você ter um encontro com Jesus. Eu não sei se para alguém seria, mas para mim não foi. Eu gostaria muito de ter conhecido Jesus com 10 anos de idade. Muito. Eu vivi muitas coisas dos meus 10 aos 17, talvez. Eu comecei a trabalhar com 12 anos. Tem toda uma história ali da minha família, questões, dificuldades financeiras, mas isso é comum para qualquer pessoa. Para qualquer pessoa, porque a Bíblia mostra para nós que existe um desespero dentro de todos, um clamor dentro do espírito de todo ser humano pelo Senhor. Existe uma falta, existe um buraco, existe algo que precisa ser preenchido, e eu posso falar com autoridade também desse buraco que eu experimentei dos 10 aos 17 anos. E eu repito, se eu tivesse tido a bênção de ter alguém passando pela minha vida e com autoridade, não porque tinha feito um curso, mas porque acreditava muito naquela mensagem, ter repartido o seu coração comigo, eu tenho certeza absoluta que eu teria me rendido ao Senhor com 12 anos de idade, com 11. Eu tenho certeza absoluta, porque eu lembro, eu naquela grande igreja católica, no centro de Londrina, 5.000 lugares, eu olhava para aquela estrutura metálica, e na minha ingenuidade eu ficava procurando onde será que o Senhor estava escondido naquela reunião. Eu procurava o Senhor. Então, se alguém com autoridade repartisse o seu coração comigo, eu tenho certeza que aquela mensagem faria muito, mas muito sentido para mim. A Bíblia vai mostrar para nós a respeito de muitos momentos onde os discípulos eles estavam também com Jesus, onde eles estavam com Jesus recebendo dele, onde eles estavam com o Senhor, num momento ali onde eles conheciam a respeito do reino de Deus, mas muitas histórias também apontam para pessoas que estavam passando por Jesus, e a autoridade que existia nele e nos discípulos é uma autoridade como essa que eu falei para vocês, de pessoas que não estavam apenas num discurso teórico, aquilo fazia muito sentido para eles, é por isso que eles de fato, eles estavam abrindo mão das suas vidas, eles estavam abrindo mão até mesmo dos seus negócios, quando os seus negócios não faziam sentido com o reino de Deus, quando aquilo pegava um outro caminho que os afastasse do Senhor. Aquilo era muito, muito vivo na vida daqueles homens, e por isso eles tinham tanta autoridade para falar de Jesus. É por isso que tantas pessoas se convertiam, e a gente enxerga no livro de Atos tantas experiências assim, onde aqueles homens, onde Paulo, os discípulos, eles levantavam a sua voz, e por causa dessa autoridade de alguém que acredita muito naquilo que está falando, e também é enxergado como alguém que eu gostaria de seguir, atraía tantas pessoas. Tem um episódio em Marcos capítulo 2, se você quiser anotar, eu vou tentar ser breve, eu vou conseguir em nome de Jesus, né? Tenho autoridade para falar a palavra e, né? Eu vou conseguir em nome de Jesus ser breve nessa noite. Meu filho Pedro disse um amém, o primeiro amém da noite dele.
Marcos capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 5, vou ler bem rápido, depois você, se perceber que precisa se aprofundar nessa história, leia de novo. Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. O povo começou a ouvir dizer que Jesus ele estava numa casa. Então muita gente se reuniu ali, porque Jesus estava naquele lugar, de forma que não havia lugar nem junto à porta, e ele lhes pregava a palavra. Viram alguns homens trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles. Aqui a história começa a mudar e uma luz acende nessa cena, onde 4 homens eles chegam nessa casa onde Jesus estava reunido, onde ele estava pregando a palavra, e esses homens eles chegam carregando um paralítico. Não podendo levá-lo até onde Jesus estava, no centro daquela sala, por causa da multidão, eles removem parte da cobertura do lugar onde Jesus estava. E através dessa abertura no teto, eles baixaram a maca em que estava deitado esse paralítico. Ele não tinha condição, por ele mesmo, de chegar até Jesus. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. Versículo 10, ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, eu digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Amém. Essa é uma história, meu Deus, que ela é muito forte para nós. É a história de um homem que foi levado até a presença de Jesus pelo telhado, através de 4 homens. Eles removeram parte da cobertura onde Jesus estava. Eles, é claro, fizeram um grande esforço para eles aproximarem, para eles levarem aquele homem até Jesus. Amém. Queria orar por isso. Senhor, nós estamos diante da Tua presença nessa noite, Deus. Nós estamos, Pai, percebendo o Teu mover nesse lugar, já mexendo conosco. Pai, o nosso espírito, Deus, está acordado nessa hora, Senhor. Acordado porque o Senhor está aqui, Pai, e existe um reino espiritual onde nós podemos, Pai, nos comunicar, nós podemos interagir, nós podemos perceber o Teu Espírito Santo, Senhor, falando conosco. Tem algo que o Senhor está agora, Pai, trazendo no nosso espírito, Senhor, e nós queremos estar abertos nessa noite, Pai, sensíveis ao Teu Espírito, ao Teu mover, para nós recebermos uma palavra Tua, Senhor. Pai, que nos mova, que nos, Pai, leve para o lugar que o Senhor quer que nós agora estejamos como igreja, Senhor, como homens e mulheres que Te amam, Senhor, que Te seguem, Deus. Em nome de Jesus. Nós temos aqui então 5 homens nessa história, o paralítico e mais 4 homens. A Bíblia aqui não fala se eles eram amigos, se eles eram colegas. Talvez eram amigos, talvez eles eram colegas, talvez eles eram até mesmo parentes deste paralítico. No centro da cena, junto com eles, estava esse homem paralítico. Agora, por quê? Por que esse homem é o centro aqui dessa história? E eu acredito que talvez é porque este era o momento daquele homem. O momento daquele homem. Como eu disse, dos 10 ao 17, eu fiquei esperando o meu momento. Eu fui até a igreja. Eu fui convidado lá para participar da reunião. Mas eu esperei muito tempo por esse momento. Muito tempo. E eu creio que talvez aqui era o momento da vida deste homem. Essa história, a cura desse paralítico que a gente já viu no texto, talvez seja uma das histórias mais importantes de Jesus com seus discípulos, porque é uma palavra que revela uma natureza divina, de amor. A história ela tem alguns ingredientes que são muito importantes. Em primeiro lugar, um grupo de pessoas reunidas com Jesus em uma casa. Não sei se você consegue perceber, isso é o que chama muito a minha atenção. É Jesus com aquele grupo numa casa, e as pessoas indo para aquele lugar. E em segundo, essa dificuldade que eu já mencionei, de levar uma pessoa até Jesus.
Parece que nunca foi simples essa tarefa, de levar alguém até Jesus. Esses homens, eles entenderam que muitas vezes, para levar alguém até Jesus, diante do Mestre, na sala de uma casa, onde Jesus está presente, onde Ele está pregando, onde Ele está ensinando, onde Ele está repartindo algo, onde Ele está curando, onde Ele está libertando. Essas pessoas, esses homens, esses 4 homens, eles entenderam que seria preciso um grande esforço. Eu não sei se você já percebeu, mas esse homem, ele foi levado então para essa sala onde estavam reunidas pessoas interessadas na presença de Jesus. Ou seja, esse paralítico, ele foi levado para um life. Não é? Não é? Foi para um life. Foi para uma célula. Foi para uma reunião de irmãos. Era uma casa, era uma sala, eu não estou exagerando na história, é isso que está escrito aqui. Vamos nos deter aos fatos. Era uma casa, Jesus ali, Jesus ministrando a palavra, ensinando, curando, libertando, e aqueles homens, não tinha como entrar. Imagina um life assim, não tem como entrar no life, gente para fora. Mas era um life? Glória a Jesus. Tem life já que está dessa forma. Dá para a gente tirar o telhado, né? Tem sempre o exemplo aqui para a gente seguir. O life, gente, era numa cidade chamada Cafarnaum. Cafarnaum, o significado é um lugar de conforto, um lugar de consolo. É um life. Nessa reunião, nesse life, se a gente puder chamar assim, aconteceram outros milagres. Não vou abrir aqui com vocês, mas confira depois, Lucas capítulo 7, a partir do versículo 1, conta uma história que vai mostrar a cura do servo do centurião. Aconteceu nesse life, nessa mesma casa, mesma reunião. Tem uma outra história, Marcos capítulo 1, do 29 ao 31. Aqui, nessa casa, também foi curada a sogra de Pedro, no life. Algumas histórias, alguns textos vão mostrar para nós, nessa mesma reunião, mesma casa, mesmos irmãos, libertação de muitos que viviam atormentados por espíritos malignos. Eu vou ler para vocês só uma referência, Marcos 1, de 29 a 33. E logo, saindo da sinagoga, foram à casa de Simão e de André com Tiago e João. E a sogra de Simão estava deitada com febre. E logo lhes falaram dela. Então, chegando-se a ela, tomou-a pela mão, levantou imediatamente a febre, deixou e serviu-os. Tendo chegado à tarde, quando já estava pondo o sol, trouxeram-lhe todos os que se achavam enfermos, os endemoniados, e toda a cidade se ajuntou à porta, esse mesmo lugar, essa mesma porta, essa mesma casa. Eu creio, olhando aqui, é claro que você vai fazer coro comigo, isso é também para acontecer em todos os nossos lives. Aleluia! Porque Jesus, da mesma forma, Ele está presente nesses lugares, nessas reuniões, e quem tem participado, a gente não está falando aqui por algo que faz parte de uma estratégia nossa, ou algo que faz parte de algo que a gente precisa promover. Não, nós cremos nessas reuniões, porque essas reuniões, a Bíblia aponta para nós que são reuniões de avivamento. Amém? São reuniões onde o Senhor, por esse ajuntamento e essa direção que Ele trouxe para nós como igreja, são reuniões onde Ele libera sim. E é por isso que em todas as nossas reuniões, nós separamos um tempo para nós orarmos. Amém? Não é para nós cumprirmos um protocolo, ou para nós de repente descobrirmos algo que talvez a gente consiga ou não ajudar alguém. É porque a Bíblia nos mostra que esse é um lugar, pela presença de Jesus, pelo caráter dessa reunião, que é um lugar onde milagres são liberados, pessoas são libertas. E é por isso que nós cremos nesse lugar, nessa reunião. Mas eu quero voltar para esses personagens, que é o de mais precioso, eu gostaria de repartir com vocês. Eu percebi nesses homens algumas características. A primeira característica desse grupo
fica bem nítido para nós. É uma característica de interesse pelas pessoas, a gente enxerga nesse grupo. Somente uma pessoa que tem interesse por outra pessoa poderá remover barreiras desse caminho. Porque a gente já viu, a história que mostrou para nós, e a nossa experiência também fala sobre isso, que levar alguém até Jesus, aproximar uma pessoa do Senhor, trazer ela para a casa do Senhor, nós teremos sempre barreiras. Eu não sei se você já percebeu isso, pessoas que você talvez convide naquele dia, daquela reunião, alguma situação acontece, uma barreira, algo para tentar impedir. Então somente alguém que tem um interesse por aquela pessoa, mas esse interesse vai vir sempre deste lugar, da tua própria experiência com Deus, e como você sabe que essa presença de Jesus, ela precisa ser comunicada para todas as pessoas, porque aquilo para mim foi a minha salvação. A gente volta na autoridade, aquilo é tão verdadeiro para mim, porque eu sei que as pessoas também, como um dia eu sofri por isso, e encontrei a minha salvação, as pessoas estão desejosas, mesmo que na sua cara, mesmo que no seu discurso isso não seja percebido, mas todos estão. E quando eu acredito nisso, quando eu tenho essa convicção, eu passo a ter o interesse pelas pessoas da maneira certa. Não é para mim, não é para eu ser beneficiado, não é para de repente eu ter alguma troca, não é para eu promover um negócio, não é para eu de alguma maneira, eu lá na frente encontrar uma vantagem nisso, é um interesse. A gente encontra esses 4 homens interessados nesse paralítico, que aparentemente não tinha nada para trocar com eles. A gente talvez vai se acostumando tanto em prestar atenção em nós mesmos, que se talvez nós estivéssemos naquele lugar, onde, porque aqueles 4 homens também não tiveram acesso à presença de Jesus, mas mesmo depois, por essa estratégia, Jesus identificando a fé deles, aproximá-los, abrir espaço para que eles fossem ministrados de uma maneira muito próxima. Talvez aqueles homens, ou melhor, nós no lugar daqueles homens, ao enxergar bem ali na nossa frente uma oportunidade de sermos tocados de alguma forma pela presença de Jesus, sabendo que Ele é suficiente para mover e para nos abençoar, para abrir portas para nós, para nos curar. Talvez nós, no lugar daqueles 4 homens, a gente de alguma forma mudaria um pouquinho a estratégia depois de ter acesso a este lugar da presença de Jesus. E eu não estou dizendo que isso não é algo que nós precisamos buscar, é óbvio que sim. Nós sabemos que tudo aquilo que nós precisamos está em Jesus, está na sua presença, Ele é poderoso, mas em algum momento da nossa vida, mesmo continuando tendo necessidades, porque eu não enxergo na vida desses 4 homens outra coisa a não ser interesse por uma outra pessoa, para fazer com que os seus próprios interesses pessoais, pelo menos naquele momento, ficassem um pouco menores, porque eu sei que o que está em jogo aqui é a salvação de alguém. É um paralítico que não consegue andar, e a única resposta, a única forma dele ter a sua vida mudada é por aquele encontro com Jesus. Então, neste lugar, onde nós nos interessamos tanto pelas outras pessoas, que nós permitimos, ou melhor, nós nos permitimos nos interessar, pelo menos um pouquinho, pelo menos por um momento, nos interessar menos pelas nossas necessidades, que continuam sendo reais, continuam sendo importantes, mas aquele era o momento daquele homem. Aquele era o momento daquele homem. Aquele era o momento daquele paralítico. A vida inteira que nós vamos viver não vai tratar sempre dos nossos momentos. Alguns momentos serão nossos, mas existem alguns momentos que é de outra pessoa. Existem alguns momentos que é daquela pessoa que eu conheço, mas talvez eu, pelas minhas necessidades, dificuldades, programação
e não sei mais o que. Eu continuo ainda estando nesse lugar onde eu preciso ser levado, porque eu tenho uma necessidade. A segunda característica eu encontro na vida desses homens, que é uma atitude de cooperação. E aqui também é algo maravilhoso para nós, porque abrir buracos no teto precisa de cooperação. Nós, como pastores, nós, como líderes que fazem parte dessa casa, eu confesso para vocês, a gente só consegue segurar uma ponta da corda. Aqui existiam 4, cada um segurando uma corda, porque existia o momento de alguém que estava na frente deles, e eles, nessa atitude, eu digo mais, esse espírito de cooperação, eles conseguiram, com esse mesmo espírito, levar alguém até a presença de Jesus. Levar pessoas até a presença de Jesus, ela é sim e sempre será uma tarefa de cooperação, onde nós precisaremos estar atentos a esse nosso chamado como irmãos de fé. Amém, igreja? Nós temos um chamado neste lugar. De repente, você se incomoda por alguma cadeira que está vazia do teu lado, e glória a Deus que nós temos cadeiras neste lugar maravilhosas. Mas talvez, assim como eu, assim como muitos irmãos, em alguma reunião ou outra, você se incomoda, e daí você fica pensando em como alguém vai chegar e como alguém tem uma ideia para uma outra pessoa ser alcançada, mas nós estamos falando de uma cooperação. A Bíblia fala sobre isso, essa história é maravilhosa também por causa disso. Nós precisamos nos reunir para segurar essas cordas, para nós levarmos pessoas até Jesus. Todos nós somos chamados nessa atitude de cooperação, entender que existe um momento que é de alguém que está ali fora, talvez um paralítico, que eu conheço muito bem, e eu posso, nessa atitude de cooperação, talvez não sozinho, talvez de uma forma, ou fazendo algo, mas eu numa cooperação, através de uma estratégia também do Senhor, porque é claro que essa estratégia foi uma estratégia do Espírito Santo para esse grupo de homens, trazer alguém próximo a Jesus, porque eu já sei que essa é uma tarefa que precisa esforço e cooperação. Precisa ser um trabalho em equipe, muitas vezes, para trazer alguém até Jesus. O êxito seria alcançado unicamente se cada um continuasse sustentando uma parte daquela corda. E o fracasso seria inevitável se algum deles decidisse fazer algo por si mesmo. A terceira característica, última, que eu encontro nesses 4 homens, eles acreditavam que Jesus era a única possibilidade de cura para aquele paralítico. E a gente volta no mesmo ponto, nessa autoridade que nós temos, que nos foi dada, mas nós também precisamos olhar para essa autoridade nossa e colocá-la em prática, porque existem pessoas próximas a nós, como eu estive por 7 anos esperando algum de nós com autoridade suficiente para fazer eu dobrar os meus joelhos e aceitar a Jesus com 10 anos de idade. Esse grupo tinha uma convicção que somente Jesus poderia resolver os problemas daquele homem. É claro que eles poderiam arrumar algumas desculpas, falar que talvez seria uma tarefa muito difícil quando eles viram que algo precisaria ser feito. Mas eles estavam convictos que todo esforço valeria a pena. E eu quero terminar com uma outra história, mas com a mesma revelação.
o meu discurso aqui não muda, né? Eu vou passar rapidinho por esse texto, depois você se aprofunda na sua casa. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 1 ao versículo 8. Vou ler alguns trechos desse texto todo, para a gente chegar a uma conclusão juntos nessa noite. Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa. Em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, nesse lugar, existe um tanque em aramaico é chamado Betesda, que a tradução para nós é o lugar, ou a casa da graça, casa da misericórdia. Tendo 5 entradas em volta, ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos, paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitada as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era um paralítico, que fazia 38 anos que ele estava naquele lugar. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Jesus, que nós sabemos que tinha toda a autoridade, e tem toda a autoridade no céu e na terra, ele enxerga aquele homem. E eu não tenho dúvida que, além de tudo aquilo que nós conhecemos e nós sabemos a respeito do coração de Jesus, da sua missão, do seu reino, é que ele enxerga aquele paralítico, porque ele tinha toda a autoridade, porque aquilo era vivo na vida dele. Versículo 7, disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar neste lugar, nesse tanque, quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então, outro chega antes de mim. Mas era o momento daquele homem. Mas ele ficou 38 anos. Então Jesus lhe disse: levanta-se, pegue a sua maca e ande. E imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Essa passagem fala de um outro homem, um outro paralítico, que estava 38 anos do lado desse lugar que era conhecido como um lugar da presença de Deus, um lugar de cura, um lugar de libertação. Um homem aqui por 38 anos esperando o seu momento. Um lugar conhecido por todos como um lugar também de restauração. Nessa história nós temos um paralítico, nós temos Jesus, mas talvez falta alguém aqui. E eu pergunto para vocês: cadê os conhecidos desse paralítico? Essa história, eles não estão presentes. O texto mostra que por falta de pelo menos um amigo, porque aqui nessa situação, um já seria suficiente. Esse paralítico ficou esperando por alguém por 38 anos. E essas são as histórias que, somadas às nossas, vão sendo muito recorrentes. Eu não sei por quanto tempo você esperou alguém falar para você a respeito do amor de Jesus, mas com autoridade. Não chamando para ir na igreja. Chamar para ir na igreja também é bom, mas é diferente. É diferente quando alguém ouve de alguém um olho, através de um olho brilhando, algumas palavras que são vida dentro dela. É muito diferente. Eu contei 2 histórias bíblicas. Eu contei da minha história. Talvez as nossas histórias, eu, vocês, nós, Jesus e tantos paralíticos.
Hoje, muitos dos nossos paralíticos, eles não estão em macas. Eles estão andando pelas ruas, eles trabalham, eles conversam, eles sorriem. São pessoas aparentemente normais, mas de alguma forma paralisadas. A gente pode fazer algumas suposições. Tantos desses paralíticos que eles estão esperando o seu momento com Jesus, de alguém com autoridade falar para eles que existe cura. Muitos desses estão paralisados no medo, paralisados por feridas, paralisados por traumas, tantas paralisias, paralisados porque talvez já desistiram de caminhar. E a pergunta que não tem como evitar nessa noite: onde estão os nossos paralíticos? E o que eu estou fazendo por esses paralíticos? O que eu estou fazendo, por mais que custe tudo para mim, para que essas pessoas sejam levadas até esse lugar da presença de Jesus? O nosso chamado nunca foi, nunca será julgar um paralítico, é carregá-lo, amém? Aproximá-lo de Jesus, fazer com que aqueles amigos que não discutiram a causa da paralisia, como aqueles 4, eles apenas abriram um caminho até o lugar onde eles sabiam que Jesus estava presente. Eu tinha algumas outras coisas, mas eu creio que a gente precisa orar, amém, igreja? Fique em pé comigo. Oh Jesus, nós sentimos a Tua presença neste lugar, Deus. Nós sentimos, Deus, o Teu amor neste lugar, Pai. Nós sentimos a Tua misericórdia neste lugar, Pai. Deus, nós sentimos o Teu coração neste lugar pulsando, Senhor, pulsando, Pai. E Deus, muitas vezes o que nós trazemos até a Tua presença não são pessoas, não são paralíticos, sempre as nossas necessidades, Deus. É o que muitas vezes nós estamos trazendo até o Senhor. Aquilo, Pai, que nós temos conosco sempre, Pai, nos incomodando, sempre, Pai, ocupando um lugar muito, muito profundo dentro de nós. Pai, mas nós queremos aprender com o Teu coração, Senhor. Pai, nós queremos buscar a Tua autoridade, Senhor, assim, Pai, como esses homens na autoridade, Deus, naquilo que era tão vivo para elas, naquilo que era tão, Deus, verdadeiro, Senhor. Elas conseguiam expressar e ter esse interesse, Deus, nós queremos nessa noite, Pai, buscar este coração. Pai, foi falado nessa noite, Senhor, sobre, Pai, vestes, Senhor, vestes de avivalistas, Deus. É o que nós queremos buscar nessa noite, Deus. Pai, essas vestes, Senhor, de pessoas, Pai, que levam o Teu Evangelho, que se importam com as pessoas, que fazem, Pai, manobras, Deus, que fazem esforços, Pai. Deus, mas tem esse foco diante delas, que existem tantas pessoas que estão ao nosso redor, Pai. Deus, paralisadas e precisam, Deus, precisam de alguém que se importe para levá-las até a Tua presença. Deus, é só isso, Pai. Deus, nós não precisamos, Pai, fazer um milagre. Nós não precisamos, Deus, contar uma história. Nós não precisamos persuadir ninguém. Nós não precisamos, Deus, forçar nada, Pai. Nós precisamos apenas, Senhor, apenas, Deus, levá-las à Tua presença, Senhor. Porque ali o Senhor faz, Deus. O Senhor cuida. O Senhor revela o Teu amor. O Senhor, Deus, constrange com o Teu amor. O Senhor, Pai, Deus, faz com que todas as coisas façam sentido para aquela pessoa, Deus. Pai, nossa única tarefa, Pai, é levá-las até a Tua presença, mas nós queremos confessar nessa noite, Pai, como nós, Deus, como nós precisamos, Senhor,
como nós precisamos avançar, Deus, neste coração, Pai, que esses 4 homens tinham. A Tua palavra aqui não conta nada sobre eles, Deus, mas para nós basta, Pai, sabermos aquilo que eles fizeram, Senhor, como eles se importaram, Deus, assim como nós, quando enxergamos tantas barreiras, Senhor, quando nós enxergamos tantas dificuldades, Deus, nós queremos ter esse coração, Pai, que o Senhor de alguma forma, Deus, revelou para aqueles homens, Pai. Oh, Jesus, fica com os teus olhos fechados nessa hora. Eu creio que existe algo que o Senhor quer comunicar conosco nessa noite, nesse momento. Existe um coração dele que eu creio que nós estamos precisando. Nós estamos precisando receber. E eu creio que esse coração do Senhor será de alguma forma repartido conosco nessa noite. Mas você precisa desejar isso nessa hora. Começa a desejar esse coração. Começa a dizer isso para o Senhor. Simplesmente fale isso. As estratégias virão. Esse peso santo virá. Mas agora é hora apenas de você expressar isso para o Senhor. Deus, eu desejo esse coração, Pai. Eu desejo esse coração, Pai, que se importa, Deus, que enxerga, Deus, que enxerga as pessoas que estão paralisadas, Pai, bem ao meu lado. Deus, eu quero te pedir esse coração. Deus, talvez eu já tive esse coração, Pai, mas eu quero nessa noite, Deus, te pedir, Senhor, dá-me esse coração, Deus. Começa a pedir esse coração para o Senhor nessa hora. É importante isso. Recebi